Tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, começando uma nova temporada onde vamos, nos próximos 3 meses, estudar sobre o livro de Efésios. Por isso, faça planos para ler este livro e a cada dia estudar um pouco da porção do livro de Efésios e entender qual foi o propósito de Paulo a escrever este livro tão importante a seu tempo e também nos dias atuais. Mas antes eu gostaria que você atentasse para os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Efésios. Diz a Bíblia: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe dêem graça e paz. E todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Efésios 1, versículo de 1 a 3. Por enquanto, fique com a mensagem destes 3 primeiros versículos do livro de Efésios, enquanto eu vou rodar a vinheta. E aí você aproveita para se inscrever no canal, habilitar as notificações, deixe o seu curtir e aproveite e convide seus amigos a vir conhecer o canal Vocacionados. Eu só vou rodar a vinheta e eu já volto. Não sai daí. Paulo era inicialmente conhecido como um perseguidor dos cristãos, mas, graças a Deus, ele teve uma experiência de conversão enquanto seguia para Damasco. Após esta experiência, ele se tornou um fervoroso defensor do cristianismo e dedicou a sua vida a pregar e a ensinar sobre Jesus Cristo. Ele realizou várias viagens missionárias, fundou várias igrejas e escreveu diversas cartas às comunidades cristãs que fundou, com as quais ele tinha uma relação muito próxima. A sua carta aos Efésios é uma destas cartas escritas por Paulo durante o seu primeiro aprisionamento em Roma, por volta ali dos anos 60 a 62 d.C. É por este motivo que o livro de Efésios é considerado uma das cartas da prisão escrita por Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Estas cartas foram escritas em um contexto em que Paulo estava em prisão, mas mesmo assim ele continuava a se envolver com as comunidades cristãs e a fornecer orientações e ensinamentos para elas. Paulo escreveu a carta aos Efésios para a comunidade de crentes na cidade de Éfeso, uma cidade importante na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Acredita-se que a comunidade em Éfeso fosse composta tanto por judeus convertidos ao cristianismo, quanto por gentios, aqueles não-judeus que também foram convertidos. No entanto, a carta não é direcionada apenas para esta comunidade específica, mas também para outras comunidades cristãs ali da região. Em sua carta aos Efésios, Paulo aborda diversos temas e desafios enfrentados por aquela comunidade. Ele lida com questões de unidade entre judeus e gentios, exorta os cristãos a abandonarem práticas pagãs e a viverem uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Além disso, ele enfatiza a identidade e a posição dos cristãos em Cristo Jesus e a importância da fé, da graça e da salvação e o papel da igreja como o corpo de Cristo. Quanto à receptividade da sua carta, não há uma informação precisa ou específica sobre como a comunidade de crentes em Éfeso ou em outras comunidades a receberam. No entanto, é provável que, como em outros escritos de Paulo, sua carta tenha sido valorizada e lida como uma fonte de ensinamentos e orientações espirituais. As cartas de Paulo foram consideradas como autoridade e até inspiração nas primeiras comunidades cristãs e foram preservadas e incluídas no cânon do Novo Testamento. Mas Paulo enfrentou desafios significativos ao escrever a carta aos Efésios, como, por exemplo, a reconciliação entre judeus e gentios, a influência das práticas pagãs e a necessidade de fortalecer a fé e a unidade daquela comunidade. E ele abordou estes temas e os problemas locais com sabedoria e orientação espiritual, buscando fortalecer a fé e a identidade daquela comunidade de crentes. E quando Paulo aborda na carta aos Efésios o tema da reconciliação entre judeus e gentios convertidos ao cristianismo, um tema muito espinhoso à época,
Ele enfatiza que em Cristo os dois grupos são reconciliados e formam um só corpo, que é a Igreja de Deus, e destaca que a salvação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E ele busca superar as tensões e as divisões existentes, promovendo a unidade e o amor mútuo entre os crentes, fosse ele judeu ou gentil. Outro tema importante na sua carta é a questão da influência das práticas pagãs. Éfeso era conhecida por seu culto à deusa Ártemis e muitos cristãos recém-convertidos ainda estavam envolvidos nesta prática. E Paulo exortou a comunidade a abandonar a idolatria e a viver uma vida de santidade em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Ele destacou a importância de se revestir da nova natureza de Cristo e deixar para trás as condutas pecaminosas do passado. Além disso, Paulo enfatizou a identidade e a posição dos cristãos em relação a Cristo, ressaltando que os crentes foram abençoados por todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e que fazem parte agora do corpo de Cristo, e exortou a comunidade a viver de acordo com esta identidade e a andar na luz, buscando sempre a vontade de Deus em suas vidas. E ao longo da sua carta, Paulo também fez diversos alertas e exortações. Ele alertou contra as práticas da mentira, contra o roubo, a ira descontrolada e a linguagem imprópria. Paulo também encorajou a comunidade a buscar a pureza, a bondade e a compaixão e a viver em harmonia uns com os outros. Ele também exortou os crentes a serem imitadores de Cristo e a andarem em amor e a se submeterem uns aos outros em harmonia com Cristo. E quanto à receptividade que Paulo encontrou, e embora não tenhamos informações específicas sobre a resposta da comunidade de Éfeso ou de outras comunidades, é razoável supor que as suas palavras tenham sido recebidas com respeito e reverência. Paulo era uma autoridade reconhecida entre os primeiros cristãos, e suas cartas eram valorizadas como fonte de ensinamento e orientação espiritual. Acredita-se que suas cartas tenham sido lidas nas reuniões das comunidades cristãs e tenha assim desempenhado um papel importante na formação e na edificação da fé dos crentes. A mensagem de Paulo na carta aos Efésios continua sendo relevante e impactante até os dias de hoje. Seus ensinamentos sobre a unidade em Cristo, a reconciliação entre diferentes grupos e a importância de viver uma vida de santidade e amor mútuo são atemporais. Sua carta nos desafia a examinar a nossa própria identidade e a nos posicionarmos em relação a Cristo e a abandonar práticas pecaminosas e buscando viver de acordo com os padrões de Deus. Além disso, Paulo enfatiza a importância do Deus Espírito Santo na vida do crente e nos chama a ser cheios do seu Espírito, permitindo que ele nos capacite e nos guie em nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Ele também nos exorta a colocar ou vestir a armadura espiritual, para assim lutar contra as forças do mal e permanecermos firmes na fé. Apesar dos desafios e problemas enfrentados pelas comunidades cristãs daquela época, a mensagem de Paulo traz esperança e encorajamento. Ele nos lembra que em Cristo somos mais do que vencedores e que temos acesso às riquezas espirituais e à graça abundante de Deus. Ele nos leva a refletir sobre a nossa caminhada cristã e a buscar viver em conformidade com os princípios e valores do reino de Deus. E é sobre todo o contexto por trás da carta de Paulo aos crentes de Éfeso que eu e você vamos nos dedicar nos próximos 3 meses, com o intuito de extrair lições importantes para a nossa caminhada cristã. Eu oro a Deus para que juntos e com a ajuda do Deus Espírito Santo alcancemos a plena compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. Pense nisso, leia sua Bíblia, busque a direção do Deus Espírito Santo e que Ele nos abençoe. Este conteúdo está na web rádio Ecoar. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.